tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de setembro de 2013. É um sábado, o verbete é de número 2787. Ele tem 5 páginas, 49 elogias e 11 máximos. O tema é ortometria econômico-financeira. A especialidade, autoconscienciometrologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Marcelo Silva. O Marcelo Silva, ele é professor universitário, graduado em Ciências Econômicas, pós-graduado em Educação, especialista em métodos e técnicas de ensino, mestre em Administração, brasileiro natural de São Paulo, capital, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 1994, docente em Conscienciologia desde setembro de 1996, coautor do livro Gestações Conscienciais, que é uma antologia e que foi publicada em 1996, e é tenepsista desde setembro de 2006. A ortometria econômico-financeira é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, não medir a si, nem a outros, ou ainda não ser medido a partir dos bens materiais conquistados e serviços consumidos na intrafisicalidade, atribuindo o devido peso cosmoético às finanças e recursos conquistados, objetivando a consecução da proex pessoal. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal. Na verdade, a gente vai ler a pensenologia toda. O holopensene pessoal da maturidade econômico-financeira, o predomínio do holopensene materiológico pelo viés do capitalismo selvagem, o holopensene consumista enquanto valor na vida humana temporária. Na fatologia, nós destacamos a economicidade sadia aplicada ao desenvolvimento da autoproex, a autovaloração da consciencialidade acima dos bens intrafísicos, o fato da supervalorização dos impérios econômico-financeiros em detrimento da evolução autoconsciente, a evolutividade enquanto fator primordial para medir a consciência, o fato de a consciência valer o nível de autolucidez e autocognição, a conquista da liberdade perante os recursos intrafísicos pelo pé de meia consolidado na vida intrafísica, o fato do autodesafio da posse de recursos não ser menor ao da falta de recursos na vida humana, a raridade da personalidade possuidora do toque de Midas sem as loucuras bilionárias, a ignorância demonstrada na visão religiosa do voto de pobreza, o fato de a evolução consciencial ocorrer independentemente da condição financeira. Na parafatologia, a multidimensionalidade descortinando a ressignificação dos recursos econômicos financeiros pela visão seriexológica, os efeitos maduros dos paraconhecimentos na relação com os bens intrafísicos, a inexistência do cifrão e paracifrão na extrafisicalidade, a meritocracia cosmoética governando os direitos extrafísicos das consciexes, a intransponibilidade dos recursos materiais para a vida extrafísica e a projeção consciencial vexaminosa na condição de esbregue e vacina contra a intrafisicologia monopolizadora. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo absurdologia, no qual o verbetógrafo, pelo enfoque da mental somatologia, ele apresenta 5 absurdos decorrentes da sensação de pseudopoder fornecido pelo dinheiro no atendimento ao egoísmo pessoal das consciências incautas. E a listagem foi feita no ano base 2013, quer dizer, baseado nos fatos de 2013. Também destacamos o parágrafo contrapontologia, que a partir da cosmoeticologia,
o autor apresenta 6 exemplos cosmoéticos em contraponto aos absurdos associados ao vil metal, verificados na comunidade conscienciológica cosmoética internacional, também ano base 2013. Na remissiologia, nós destacamos autoaplicação evolutiva, autodiscernimento, medida conscienciológica, objetivo prioritário e ser-estar. Frase enfática. A ortometria econômico-financeira é postura madura estudada no curso intermissivo profilática à ilusão da vida intrafísica e favorável à priorização autoproéxica da consciência lúcida. Questionologia. Você faz a distinção entre ser e o ter? Qual a utilidade interassistencial dada aos próprios recursos econômicos financeiros obtidos na atual ressoma? Na bibliografia específica, ele apresenta uma fonte de referência. A mega-análise elaborada pelo João Paulo. Cifrão, finança, recurso, aplicação, valoração, metrificação, administração, meritocracia, capitalismo, materialidade, economicidade, intrafisicalidade, consciencialidade, autodiscernimento, autoproex, priorologia, coerenciologia, cosmoeticologia, holomaturologia e autoconscienciometrologia. Marcelo, antes da gente passar aqui para as primeiras perguntas do Teletertuliano, nós queríamos saber de você o porquê desse tema, contextualizar um pouco. A gente viu que você é da área da economia, né? Mas mesmo assim deve ter outros motivos que levaram você a pensar nesse tema. Então, sim. Boa tarde a todos. Né? Uma das questões que me levou a pensar inicialmente foi o fato de eu ser economista, mas principalmente, Rosa, por observar o quanto que as pessoas elas distorcem a questão do recurso financeiro, quanto que elas se confundem com os bens que ela tem, não só falando em dinheiro, mas recursos econômicos e financeiros, como que elas confundem o valor que ela tem enquanto consciência com os recursos que ela possui. E aí, observando isso, eu falei, gente, precisaria escrever para a gente debater esse tema, né? Porque a gente está numa vida humana que ela é muito pautada por isso, né? As pessoas te olham e veem os recursos que você tem, a marca da roupa que a pessoa usa, o tipo de carro que ela tem, o bairro que ela mora, e isso diz quem é a pessoa. E a nossa discussão, o nosso debate aqui é promover essa visão de que não é só isso, tem muito mais variáveis e prioritárias em relação a isso para entender mais da consciência em evolução. Então essa foi a motivação. É muito importante isso, né? Ao verbetógrafo, professor Marcelo, Estrangeirismologia, página 18, poderia detalhar o laissez-faire, laissez-aller e laissez-passer, robotizando a vida humana atual de bilhões de consciências incautas? Sim. Essa expressão francesa, laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, ela significa deixa fazer, deixa ir, deixa passar. Ela é símbolo do liberalismo econômico, né? Ou seja, o governo não deve intervir na economia, a economia deve seguir livre, e ela seguindo livre ela vai prosperar. E que já se viu que isso não é bem assim, né? Ou seja, a própria crise de 1930, ou a quebra da Bolsa de Nova York representou isso, a crise de 2008 agora, que foi até superior à crise do subprime, representou isso, que a liberdade excessiva na economia faz com que a ganância do ser humano, ela ultrapasse o limite do cérebro e muitas pessoas perdem, outras ganham, mas nós vivemos dentro de um sistema que ele, na sua maioria, não são todos os países que são regidos pelo capitalismo, mas na sua maioria o que impera esse sistema. E as pessoas elas estão imersas nisso. Muitas vezes a pessoa ela fica robotizada nessa questão. Ou seja, vamos fazer porque essa vida é o que tem que fazer, né? Então você tem que estudar, você tem que conquistar dinheiro, você tem que ter os bens e você tem que viver por isso. E ela, muitas vezes, ao passar por isso, ela começa desde criança, quando ela nasce, ela vai para a escola, e tudo aquilo tem um motivo dela ir para a escola, ela entra numa robotização. Ela perde aqueles valores primários que ela possuía, que de repente ela gostaria de ser uma pessoa melhor, ela gostaria de fazer um projeto social, assistencial,
e passa a viver por isso como se fosse uma massa de manobra, né? Então, aqui é chamar atenção para essa questão do quanto que nós ainda estamos envolvidos por esse lema capitalista, né, que nós inevitavelmente estamos dentro do sistema capitalista, ou quanto que nós já estamos lúcidos para saber utilizar o sistema a favor da nossa evolução. Porque não dá para a gente fugir também, né? Não quero falar, não precisa do dinheiro. Não, pelo contrário. A gente está numa dimensão humana que a gente precisa. Mas, por outro lado, a gente precisa também ter maturidade para saber lidar com isso. Na Fatologia, página 18, linha 2, como podemos otimizar a valoração da consciencialidade acima dos bens intrafísicos? Pois é, isso tudo começa com a autopesquisa, né? Ou seja, se nós começarmos a empreender um movimento de autopesquisa mais intenso, nós vamos começar a ver que existem certas características que nós temos que não tem preço. Ou seja, não tem cartão que pague, não tem emprego que pague. Ou seja, vou dar só um exemplo simples. A tranquilidade íntima. A pessoa está num trabalho que é um trabalho comprometedor, que ele prejudica muitas pessoas, e ele sabe disso, a pessoa é autoconsciente. Então, quando ela começa a fazer autopesquisa, ela não vai mais viver robotizadamente, achando que isso não tem nada a ver com ela, que é só o meio de subsistência dela. Isso vai começar a pesar nas reflexões pessoais, quais são os efeitos do meio de subsistência que eu obtive, que é o meu trabalho. Quantas pessoas, muitas vezes, são prejudicadas por esse trabalho que eu desempenho. E isso faz com que a pessoa não tenha tranquilidade íntima. Então, a hora que ela começa a olhar essa valoração da consciencialidade, ela vai, muitas vezes, ter que tomar uma postura radical. Ela vai olhar para aquele emprego que é um emprego do sonho, do ponto de vista intrafísico, e ela vai falar, eu vou fazer uma reciclagem profissional e vou sair desse emprego, porque para mim já não dá mais. Então, nesse exemplo, ela conseguiu dar um alto valor para a consciencialidade, superior às questões intrafísicas. É gostar mais de sentir bem do que ter bem, né? E ter a visão multidimensional disso, porque ela começa a pensar assim, puxa, se eu estou gerando esses problemas todos para essas pessoas todas, eu, ao invés de estar me reconciliando, me libertando, eu estou gerando interprisão. Então, novamente, ela coloca a consciencialidade, né, o estado de consciência, acima da matéria. E esse, pelo que a gente observa, é o caminho da evolução, né? A gente superar a matéria física, a gente superar essa dimensão e cada vez mais conseguir se manifestar como consciência. Na 8ª linha da Fatologia, mesma página, como implementar a assertividade na aplicação dos recursos econômicos financeiros? Novamente, vamos bater na técnica da autorreflexão, né? Ou seja, você, para a pessoa que está aqui, hoje nós vivemos num mundo de muita fartura, de muita facilidade. Até esse é um dos grandes problemas para o intermissivista em si. Por quê? O intermissivista vive numa vida que é muito boavidismo. A coisa é muito fácil. Hoje, para a gente escrever, tem computador, você tem internet, você pega um avião, você cruza o mundo. Antigamente não era assim, né? Pegava um navio, viajava meses, se ele chegasse do outro lado, você conheceria terras além mar. Mas hoje não, você liga um Skype e você vê o outro lado do planeta. Então, essa facilidade traz um certo comodismo para as pessoas. E isso leva à baixa reflexão de um modo geral. A gente vive numa sociedade que ela tende a ser mais superficial. Ninguém quer parar muito para pensar com profundidade, né? A gente vê as propagandas de rádio, tem uma propaganda que me chama a atenção, que ele fala assim, que isso, você com esse monte de livros na mão, eu sou uma pessoa mais conectada, você ainda é de ler livros, né? Eles estão questionando, fazendo o jovem pensar que ler é importante e tudo mais. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela começa a observar essas questões e a fazer uma reflexão maior, ela vai ver que ter recursos financeiros tem um objetivo. Não é só para ela ter uma boa vida, uma qualidade de vida satisfatória, ela poder ir usufruir desse boavidismo, mas sim ela pensar qual a responsabilidade com os recursos econômicos e financeiros que ela tem e como que ela vai aplicar isso para a PROEX. Isso exige reflexão, porque a pessoa vai se ver com várias oportunidades, vários estímulos, e ela vai ter que refletir para ela ser assertiva no uso dos seus recursos. Seja investindo numa formação que vai dar uma liberdade mais antecipada para ela do ponto de vista de pé de meia, seja ela investindo em fazer alguma obra assistencial, alguma atividade. Então, isso exige reflexão, sabe? Para ela ser assertiva e ver aquilo que pode dar maior retorno para mais pessoas além dela, né? Não só pensar em si. Você falou agora em pé de meia. Não tem paradoxo nenhum aí. Você ter essa metria econômico-financeira e conseguir fazer o seu pé de meia. Pelo contrário. Até eu coloco aqui
E um item que eu falo o seguinte, que é o pé de meia, ele liberta a pessoa de ficar presa pensando no dinheiro. Porque se a gente for ver quanto tempo que as pessoas passam pensando em dinheiro, ou pensando na casa, ou pensando nos recursos econômicos e financeiros, ela praticamente começa a estudar, e ela é ensinada a estudar não pela autocognição. Olha, filhinho, vai estudar porque você vai ser uma pessoa inteligente, e cognição é importante para a evolução. Eu acho que ninguém aqui ouviu isso, pelo menos eu não ouvi. E as crianças de hoje, muito menos. Ela vai estudar porque você tem que estudar para você ter uma profissão. Para você ter uma profissão, ser alguém na vida. Ser alguém na vida. Alguém na vida. E ser alguém na vida significa você ter uma boa casa, você ter... Então, é construído um sonho dourado, que na verdade isso é só o meio, não é a finalidade. E as pessoas, elas se perdem. Então, a gente vê na técnica do pé de meia exatamente a vacina. Porque se a pessoa consegue a independência econômico-financeira, ela deixa de pensar no dinheiro, ela pode pensar no que é o prioritário, que é a evolução, que são as inter-relações, que é o convívio fraterno com as outras pessoas, que ela está se melhorando, porque no final o que fica é isso, né? Ela sai dessa dimensão, todos os bilhões que ela conquistou vão ficar guardadinhos aqui. Agora, ela, com a tranquilidade íntima ou com as relações positivas, saudáveis, é o que ela leva, é isso que fica. Na Principiologia, página 19, poderia detalhar o princípio da horta-utilização gerando a condição de poder e se ter, cosmoeticamente, mais recursos na vida humana? Eu vou juntar essa pergunta com uma outra observação que eu faço aqui no verbete, que é assim, a vida, que você até destacou, a ter recurso é um desafio. A pessoa ter muito recurso numa vida, porque confere a ela responsabilidade. Ela não ganhou isso num planeta de 7 bilhões ou mais de 7 bilhões de pessoas porque ela tem olhos azuis, cabelos loiros, ou sei lá, gostaram dela e falaram assim, você vai ter muito recurso. Mas confere a ela uma responsabilidade, ela ter lucidez, inteligência evolutiva, de pensar o que ela vai fazer com isso. Agora, a falta de recursos também é um desafio, porque nós vivemos numa vida que você precisa. Para você ter um sapato, você precisa ter dinheiro, para você ter uma casa, você precisa trabalhar, conquistar. Então, também é um desafio para a pessoa conseguir contrabalancear tudo isso, tá certo? Aí, vamos pensar aqui no princípio que foi solicitado, que é o da horta-utilização, né? Então, quando nós utilizamos bem esses recursos, em uma vida, 2, 3, a pessoa vai demonstrando maturidade, ela se vê livre para poder ter mais vidas tendo. No sentido de que ela já não vai mais cair nessa esparrela. Ou seja, já não vai ser vamos dizer, o canto da sereia para ela, que ela vai ficar enfeitiçada por isso, ela vai viver a vida humana como se fosse a grande Disneylândia, e depois volta para lá e fala assim, você esqueceu que você tinha uma tarefa para fazer? Puxa, mas vocês me deram tantas coisas boas que eu fiquei usufruindo dessas coisas. Então, a horta-utilização, ela é um indicador de que a pessoa está em condição de continuar tendo vida com recursos que ela vai saber aplicar bem. Vamos pegar um exemplo bem prático. Olha o professor Valdo Vieira. Para fazer a holoteca, quantos livros são hoje? Né? São mais de 100 livros. Esses artefatos todos precisam de recurso financeiro. Agora, se a pessoa ainda vê o recurso financeiro como uma tentação, será que ela viria uma vida para fazer um trabalho tão sério? Teria isso, poderia ser a casca de banana? Então, a horta-utilização, ela dá liberdade da pessoa poder ter e usar cosmoeticamente os recursos naquela vida. Então, é quase um atributo intraconsciencial, né? É quase que um atributo, porque a pessoa, ela vamos dizer, eu diria que seriam indicadores de superação da matéria, né? Da dimensão humana. Ela vem aqui e isso já não é mais uma tentação. Ela tem e não incomoda. Né? Ela tem e aquilo ela sabe usar cosmoeticamente. Ela sabe a hora de dar, ela sabe a hora de investir, ela sabe a hora de poupar, ela sabe a hora de construir. Então, isso é um nível de maturidade, né? Seria uma maturidade econômica. Marcelo. Oi. Eu queria aproveitar, então, e te perguntar o que você entende na prática que é a melhor forma de utilização do dinheiro? Pagar as contas, deixar aí um X% para a sua poupança e, a partir daí? Então, você já pegou o básico, né? Que todo economista fala. Primeiro se pague, ou seja, primeiro faça a poupança. Depois você paga os outros. Okay. E, a partir daí, você faz o quê? Você começa a pensar o que é o prioritário na sua evolução. Marcelo, peraí, primeiro paga você, primeiro faz a poupança, depois paga os outros? Ou seja, que assim, a filosofia básica, aí nós estamos falando de um princípio econômico, assim, vamos dizer, social, né?
Primeiro, porque o que acontece com as pessoas? Elas recebem, elas pagam tudo e não sobram nada. Então, para a pessoa criar a cultura de poupança, primeiro ela tem que reservar a poupança. Aí é lógico que antes disso vem um orçamento, ela vai tentar se enquadrar dentro de orçamento. Aí ela tira a poupança. Aí ela vai e paga todas as suas Agora está explicado, é que ela já fez o orçamento despesas antes. fixas e variáveis. E aí depois ela começa a pensar nos projetos que ela tem de vida. Sim. Ou seja, qual projeto que eu tenho de vida? Então vamos supor que eu tenho um projeto que é passar um mês na Despertópolis. Despertópolis, para quem não sabe, é a Cognópolis que está sendo desenvolvida na Europa, na cidade de Évora Montes. Lá já existe um campus, existem vários laboratórios, existem atividades. Só que para você passar um mês lá, você precisa de recurso. É a passagem, é o tempo que você vai ficar, o traslado, a alimentação, a hospedagem por lá, etc. Então é um projeto. Então a pessoa ela se paga, ela está fazendo poupança, que ela quer fazer um pé de meia e conquistar a independência financeira, ela paga as suas coisas do dia a dia, despesas fixas e variáveis, e ela tem os projetos nos quais ela quer investir. Ou seja, que aquilo ela vê que vai ser importante para ela, para o crescimento pessoal. Então, só para tentar especificar mais, são 4 itens que você trouxe. Primeiro, o mapeamento geral dos meus gastos, projetos de vida e a minha poupança. Faço a minha poupança, pago as minhas contas e organizo o quanto eu vou precisar para colocar os projetos em ação e quando, para não dar rombo de caixa, digamos Exato, assim. Ou seja, é um max planejamento da vida. Sim. Ou seja, a pessoa deixa de viver de maneira robotizada, ela começa a colocar um planejamento. Se eu quero fazer, por exemplo, 3 ECP2 por ano, eu vou ter que fazer um planejamento econômico-financeiro. Se eu quero fazer essa viagem para Despertópolis, eu tenho que fazer um planejamento econômico-financeiro. Se eu quero ficar aqui um mês na Cognópolis Foz, usufruindo de mini tertúlia, laboratórios, etc., dinâmicas, eu também preciso fazer isso. Então, existe o pé de meia, a poupança, os investimentos que você vai fazer para render e te dar liberdade no futuro, que poupar é você deixar de consumir hoje para consumir amanhã, e existem os investimentos que você precisa fazer em você hoje. Você não vai ficar esperando ter o pé de meia para poder se melhorar. Então você tem atividades que você quer investir, enfim, por aí. Tá. E aí vem a segunda pergunta. Sim. Esse planejamento financeiro, você acha ideal que ele seja feito ou que ele seja melhorado por áreas ou tudo junto? Como é que você separa esse planejamento? Bom, do ponto de vista econômico, você tem um orçamento só. Tá? Okay. Você tem um grande orçamento onde você tem as suas despesas do lar, você tem as despesas com educação, despesas com saúde, despesa com transporte, etc. Tal. Aí você tem essa segmentação e você vai conseguir ver percentualmente aonde que está indo o seu recurso econômico-financeiro. E aí, a partir daí, você vê se aquilo é a melhor forma de você estar utilizando. Aí entra a inteligência, entende? Porque a pessoa, às vezes, ela vai ver que ela está gastando demais com coisas que são supérfluas. Não são prioritárias. Ou pelo menos que pode ser reduzido, né? Ou que pode ser reduzido, pode ser modificado de alguma forma. Otimizado de alguma maneira. Pode ser feita uma priorização. Não, isso aqui vai ser a cada 2 meses, não toda semana. Então ela começa a moldar as coisas com uma certa inteligência. Isso quer dizer, você está se assenhorando do poder de conduzir os recursos que você tem, e não sendo conduzidos por ele. A maioria das pessoas, como não fazem isso, elas são conduzidas por ele. Então elas vivem o tempo todo dentro daquela rodinha do rato, correndo atrás do dinheiro, né? Atrás do dinheiro. E aí ela não tem tempo para evolução, não tem tempo para se aprimorar, para executar ProRex. Então é mais ou menos assim que eu vejo. Obrigada. Marcelo? Pois não. Como você enxerga a questão do pé de meia, no sentido de o pé de meia, ele é aquele momento onde você ofere uma quantidade suficiente para não ter mais que trabalhar, não ter mais que se preocupar com o dinheiro. Enfim, o que eu quero dizer é, o pé de meia, em alguns momentos eu pensei, o pé de meia é aquilo que você consegue de dinheiro que vai te não precisar mais se envolver com o trabalho do mercado, né, da sociedade. E em determinados momentos eu pensava, não, o pé de meia é aquele momento onde você encontra um equilíbrio, onde você já pode soltar, se desprender de certas situações que envolvem a sociedade, né? Como você enxerga esse equilíbrio de... É uma conta intangível e, assim, é difícil? Existe uma fórmula para falar de independência econômico-financeira que seria assim. Pega as suas despesas do ano, 12 meses, acrescenta mais 20%, 30% em cima disso e multiplica pela quantidade de anos que você tem hoje, a sua idade. Então, se você tem 35 anos, você vai multiplicar por 35 anos. Você precisaria desse valor para você falar, eu tenho independência financeira. Isso seria, vamos dizer, a conta matemática que é ensinado nos cursos de finanças para você calcular a independência financeira. Tá?
Agora, o pé de meia é você, de fato, ter feito um patrimônio, que pode ser, você não vai fazer o patrimônio de uma coisa só, então você vai ter investimentos em ações, em ativos fixos, variáveis, enfim, imóveis, que te dê a tranquilidade e a não necessidade mais de despender o seu tempo num trabalho laboral de todos os dias, rotineiro e obrigatório. Porque quando você precisa disso, você não tem como, você tem como parar de trabalhar, né? A hora que você não precisa mais e você consegue fazer com que esse patrimônio ele cresça, ou ele se perpetue, como se diz, que a variação que você consegue retirar para manter o seu dia a dia com equilíbrio, atendendo às suas necessidades, o que você consegue oferir desse patrimônio, já não faz com que ele vá decrescendo, mas pelo contrário, ele continua crescendo, você tem a sua independência financeira. Ou seja, você não vai mais precisar ficar correndo atrás do cifrão e você vai ter autonomia para fazer o que você bem quiser do seu tempo. Aí entra um outro desafio que é inteligência evolutiva. O que você vai fazer do seu tempo? Né? Eu até coloco aqui a consim rara, que seria o milionário ou bilionário que entenda de conscienciologia, que tem interesse de conscienciologia e que não é fanático pelo dinheiro. Porque quanto mais as pessoas têm, a tendência é elas quererem cada vez mais, e isso é, vamos dizer, quase que uma hipnose intrafísica, né? Que se a gente olhar para a sociedade... Né? Chega a ser um vício, quase. É um vício pelo dinheiro e até poderia chamar de uma patologia. Olhando que a vida humana, ela não está para isso. Nós não estamos aqui a passeio, não viemos aqui para ser bilionário somente. Se você é, excelente. Agora, utilize bem esses recursos, porque nada veio por um acaso, né? Ou seja, há uma responsabilidade. Então, o conceito de pé de meia é você, de fato, conseguir se libertar para você ter liberdade do seu tempo integral. A pessoa fala, olha, me aposentei com 40 anos, não preciso mais trabalhar, o que eu tenho me sustenta, eu posso me dedicar para aquilo que eu achar que é prioritário para a minha vida. Marcelo, por favor, na fatologia, na página 18, no meio da quinta linha, você podia desenvolver a evolutividade enquanto fator primordial para medir a consciência? Ótimo. É exatamente esse o aspecto, né? O que seria o fator mais importante de uma jornada na vida humana? Vamos colocar como uma jornada, uma grande viagem, né? Vir para a vida humana é uma viagem. A gente vai, entra lá num túnel, fica lá... Com passagem de ida e volta. Com passagem de ida e volta. De ida e de volta, isso é garantido. Então, você fica lá incubado um tempinho, acomoda, vira de cá, vira de lá, daqui a pouco você sai, passa por outro túnel, e aí você vê uma grande luz, não é EQM, você veio a vida humana. E você começa a enfrentar os desafios da saúde, né? O bebê passa por uma série de condições, de fase, vem vacina, vem tudo aquilo. O que seria o mais importante para que a gente pudesse medir a consciência? É o que essa consciência conseguiu conquistar do ponto de vista intrafísico, de recursos econômicos financeiros, ou o quanto que ela avançou na evolução ao longo dessa vida. A interassistência, por exemplo. Ou seja, o quanto que ela melhorou a interassistência, o quanto que ela melhorou a cosmoética, o quanto que ela melhorou a sua autoconsciência multidimensional, o quanto que ela melhorou a sua inter-relação com os assistidos e os assistentes, os amparadores e as consciências que ela poderia assistir. Quando passa a régua da vida humana, que é a passagem de ida e volta, então você veio e você volta. Aí você deixa o corpo aqui e volta para a dimensão extrafísica. O corpo você não leva, a sua casa você não leva, a sua conta bancária você não leva, mas os frutos do seu trabalho, as pessoas que você assistiu, que lembram positivamente de você, isso você leva, porque está na sua memória, você leva isso. Os desafios intraconscienciais que você superou, que você sabe que você tinha e ninguém sabia, e você conseguiu chegar no final da vida sabendo que melhorou e superou aquilo, você leva. E isso, se a gente for olhar nos pormenores e colocando no macro, é evolução. É a gente entrar de uma forma e sair melhor de cada vida, né? E aí nós vamos mudando de patamar evolutivo. Então a ideia aqui foi dar esse destaque que a evolutividade é o fator primordial para medir a nossa consciência. Ou seja, o quanto que a gente melhora de uma vida para outra. Tá ok, muito obrigada. Pois não. Deixa eu ver quem pôs. De baixo para cima, mais fácil. Quarta linha, no meio dela. Tá. O domínio sobre a materialidade no desenvolvimento evolutivo. Você pode explicar melhor isso que você quis
expressar aqui, né? O domínio sobre a materialidade no desempenho evolutivo. Então, o exemplo da ortometria ou da ortoutilização, que a gente deu anteriormente. Quando a pessoa ela começa a dominar a matéria, ou seja, dominar a dimensão intrafísica, ela vai começar a dominar os recursos que estão aqui. Hoje, um dos grandes recursos que levam e consomem o tempo das pessoas é a vida humana, você se sustentar. Você se sustentar do ponto de vista dos recursos econômicos e financeiros. Você tem que construir uma profissão, você tem que ter uma forma de trabalhar cosmoeticamente para não ser parasita das pessoas. Aí você, ao ter essa subsistência, você tem outros requisitos que você quer atingir, outros desejos, outros anseios. E isso tudo é estimulado por um modelo, né? Um modelo capitalista que ensina as pessoas que elas atendem às suas necessidades como? Através do consumo de bens e serviços. De uma certa forma, o capitalismo ele estimula a pessoa dessa forma, né? Se a gente for pegar na base a economia, ela é o quê? A ciência que estuda os recursos escassos para atender às necessidades ilimitadas do ser humano. Como que nós atendemos essas necessidades? Através dos bens e serviços que nós vamos consumindo. Então, nós entramos dentro de um sistema que te impõe a uma rotina para atender essas necessidades. Aí vem aqui, o domínio sobre a matéria. À medida que a consciência começa a dominar mais isso, ela está demonstrando um nível de desempenho evolutivo na dimensão humana. Então, nós começamos a dominar o dinheiro, começamos a dominar a energia, começamos a dominar o soma, até não precisar de mais nada disso. Então, esse é o nosso caminhar dentro do processo evolutivo. Tá? Então, é isso que eu quis destacar aqui, que à medida que nós vamos aumentando nosso desempenho evolutivo, nós temos uma tendência a dominar mais a materialidade. Até chegar no ponto que o professor Walter fala, que é a derrogação das leis físicas, né? Ou seja, o que a princípio não seria uma derrogação, seria a consciência vai evoluindo, que ela começa a compreender mais das leis evolutivas, ela consegue modificar certas coisas que para a gente seria uma derrogação de lei, né? A desmaterialização, aos nossos olhos, por exemplo. né? Aos nossos olhos. Marcelo, na fatologia da página 19, o último item, você traz ali o fato de a evolução consciencial ocorrer independentemente da condição financeira. Essa é uma condição ideal, né, que você colocou aí, do pé de meia, né, da gente ter pé de meia para poder pensar na assistência, na qualificação da nossa cosmoética, da nossa interassistencialidade. Só que ainda é um desafio, né, porque hoje ainda no nosso nível, né, da maioria, é um desafio muito grande, porque a gente vê, né, mesmo aqui em Foz do Iguaçu, a dificuldade que o pessoal tem, né, de ter que estar priorizando ainda a profissão e de conseguir, né, voluntariar. Mas eu estava pensando que dá para levar jeito, né, mesmo que tendo que ainda priorizar na maior parte do seu tempo, no dia a dia, a própria profissão, a sustentabilidade financeira, dá para levar jeito, né? Como que você vê isso? Porque, por outro lado, eu vejo também que aprender a lidar com essa situação, essa condição financeira, independente de ter mais ou menos, né? Principalmente quando tem menos, a dificuldade de... Porque a gente tem que ter o mínimo para executar a PROEX, né? Então, eu vejo isso também como um instrumento de conscienciometria, de reciclagem interconsciencial, essa condição de aprender a lidar, né, com a questão financeira, condição financeira. E essa é a grande questão, ou seja, nós não podemos fugir do nosso processo evolutivo, da responsabilidade que nós temos com a nossa evolução, colocando a desculpa nessa rotina. A gente tem que levar tudo de jeito. Se você ainda não tem um pé de meia, continue trabalhando veja as formas com que você vai querer agilizar tudo isso, mas não despriorize a sua evolução. Né? Porque a evolução em si, ela é um item que ela é de uma responsabilidade pessoal, ela é intransferível, ela é íntima, ela é par. Mesmo com a dupla, a sua evolução ela é individual, no sentido de que você pode estar fazendo dupla com um serenão e não querer saber de evolução. Ele é um serenão ou uma serenona, ele está tratando da evolução dele e você não. Então ela é uma coisa assim que ela é muito personalística. E isso não depende de dinheiro. Porque tem certas reciclagens que nós precisamos fazer que não depende de dinheiro. Depende de autoabsolutismo, de uma determinação, de uma auto-organização, de uma disponibilidade íntima, de uma vontade. Então, nós não estamos falando de dinheiro, são todos atributos que são conscienciais. Então, quando eu coloquei essa frase, eu pensei destacando isso, que a evolução consciencial ela ocorre independentemente da condição financeira. Porque ela é uma questão íntima, ela é pessoal. O excesso de recursos não garante evolução.
Eu estava vindo hoje pela manhã e conversando no carro, né? Aí eu falei assim, olha o exemplo do serenão australino, que vive lá numa cidade, no interior, numa fazenda. Acabei de pensar nele. Pensou nele? Entendeu? É um exemplo, ou seja, ele não tem recurso, mas é um serenão onde a assistência dele é continental. Então, as pessoas ainda associam muito isso à questão da condição financeira e evolução. E a ideia do verbete é tentar desassociar e mostrar que ter muito não significa evolução e ter pouco também não significa involução totalmente. Significa que é uma escolha da consciência por alguns motivos. Aí são N variáveis, né? Mas eu quis desassociar isso, que evolução não significa condição financeira. Que evoluir, a inteligência evolutiva, né? Eu lembro do professor Val dando o exemplo dele como Zéfiro, lá no início, lá para 1100, quando ele fala que ele foi escravo. E aí aquilo me chamou a atenção, porque ele fala o seguinte: a condição de escravo era uma ausência total de recursos e até de liberdade. Mas ele falou assim, mas a minha cognição eu não perdi. Então eu via o problema da opressão e do sofrimento por dentro. E imagina uma pessoa com cognição vendo o problema da opressão e do sofrimento por dentro, estando na massa, que é oprimida, que é a sofredora, mas tendo uma visão evolutiva daquilo. Então você vê, mesmo naquela condição de escravidão, ele aprendeu muito, porque ele viu mais profundamente o valor da interassistência. E não tem nada a ver com o dinheiro. Tem essa desassociação que eu quis fazer aqui. Marcelo, na questão da conscienciofilia, ela traz a questão dos 75% e os 25%. Né? Que eu acho que assim, agora que a gente já tem esse conhecimento, mesmo que a pessoa esteja trabalhando, ela vai dentro do seu trabalho, ela vai fazer a interassistencialidade. Né? Às vezes fazer o papel de, digamos assim, de um infiltrado, já que ela conhece, né? Então, ali ela já pode estar fazendo assistência. Ela não precisa estar liberada para poder assistir. Ali tem os colegas, tem todo mundo que ela pode fazer assistência. Que é o levar direito que ela estava falando. Ou seja, então a gente pega, se for olhar o processo de evolução, a evolução não se dá de maneira setorizada. Né? O próprio conscienciograma é uma tentativa de se ter um instrumento que possa medir a evolução e que hoje a Consus, a instituição, ela está aprimorando e ampliando a quantidade de perguntas. Mas a gente vê que ela é multivariável. Né? Então você está no trabalho, como que você se comporta com seus colegas, como que você interage. Se você chega no ambiente, a energia está ruim, você tem uma proatividade de melhorar aquela energia ou não? Isso faz parte da evolução, porque uma vez você vai entrar, vai intoxicar, outra vez também, na outra você vai começar a falar, não, tem que fazer alguma coisa. E daqui a pouco você começa a ganhar mais estofo. É com a família, é em uma viagem, foi num hotel que você visitou, foi num restaurante, foi na casa de um amigo. Tudo isso faz parte dos nossos desafios da vida humana, dessa viagem. E a gente tem que se aplicar em todas essas áreas. Inclusive, durante as 8 horas, 10 horas, cada um determina o tempo que dedica ao trabalho. Marcelo, página 20, mitologia. O que você quer dizer com o mito de o tempo ser dinheiro? Como que é? O mito de o tempo ser dinheiro. É um slogan social, né? Tempo é dinheiro. Time is money. Isso é um mito e não é uma realidade. Entende? Ou seja, o tempo a gente poderia medir como sendo, vamos dizer, o quanto que você consegue fazer de aproveitamento para aumentar a sua lucidez. Né? A recuperação de cons, o aumento da maturidade. Eu acho que seriam slogans muito mais maduros e mais próximo da realidade do que tempo é dinheiro. Isso é um slogan capitalista, social, né? Que fala time is money, né? É o que você ganha por hora, o pessoal calcula também dessa forma, mas o tempo para a gente, vamos pensar, um gênio evolutivo, ou um gênio da humanidade, não vamos colocar o evolutivo, depois vamos para o evolutivo. Um gênio da humanidade, ele vive num mundo que tem 24 horas, e ele consegue fazer coisas assim que são consideradas geniais. Agora, um grande gênio evolutivo, vamos colocar como exemplo o serenão, ele vive num mundo de 24 horas, e ele consegue fazer coisas que são parageniais. Então, o tempo ele não é dinheiro, é como que nós vamos aproveitar essa invenção humana que é a cronologia para a gente aprimorar o nosso processo evolutivo que reflete nas outras consciências com quem a gente convive, entende? Então, aqui eu quis destacar esse slogan social, né? O mito do tempo ser dinheiro. Ok. Posso fazer outra pergunta? Pode. Sindromologia. A síndrome da ignorância ignorada.
Isso é um verbete da professora Adriana, em que a pessoa, vamos dizer, ela ignora que ela é ignorante. Quantos amigos meus eu já não ouvi falando assim, mas você trabalha gratuitamente nessa conscienciologia? Você está brincando comigo. Você não ganha nada, eles não te pagam. Não, fala sério. Fala. Não, nós somos amigos. Para mim você pode, eu juro que eu não vou falar para ninguém. Quanto que eles te pagam? Eu falo, meu trabalho é voluntário. Eu sou voluntário. Não, não é possível. Desde os 17 anos eu sou voluntário. Então a pessoa está cometendo vamos dizer, uma conclusão que é de um nível de ignorância que ela ignora o nível de ignorância que ela está falando. Porque o voluntariado, primeiro, que não é uma coisa da conscienciologia, é uma coisa que hoje está no terceiro setor, socialmente já existe. Mas chama atenção o nosso voluntariado porque a gente mexe com um tema complexo, é um voluntariado de pesquisa, não é um voluntariado de caridade, nós não estamos dando sopa nem roupa, não que isso não seja importante para quem precisa fazer, mas o nosso é diferente, porque quando você dá sopa, dá roupa, as pessoas aplaudem, elas falam, nossa, olha só, está ajudando, está ajudando. Agora você faz tares, você fala as verdades na cara das pessoas, você quer falar de multidimensionalidade, voluntariado, não, quanto que eles estão te pagando? Então é uma ignorância ignorada. Agora, vamos pensar no nosso caso. O que no nosso nível ainda é ignorância ignorada? Recentemente a gente teve aí um tema... Amizade raríssima, por exemplo. Amizade raríssima, por exemplo, a gente esteve debatendo hoje pela manhã, a gente viu que a gente confundiu o conceito. Achava que uma grande afinidade, você encontrou uma pessoa, nossa, mas essa pessoa é do meu passado, eu tenho até uma retrocognição com ela, eu lembro que eu já tive uma vida com ela. É minha amizade raríssima? Não, não é. Era uma afinidade sua. Então, existem certos conceitos, até da conscienciologia, ou o que o 700 experimento coloca, são saberes multidimensionais, que nós ainda ignoramos, que os ignoramos. Isso é ignorância ignorada. Marcelo, então você acha que uma amizade raríssima poderia estar dentro do cultivo, da amizade raríssima, dentro de uma ortometria econômica? Bom, deixa eu pensar aqui. Ela fez uma correlação da amizade raríssima com a ortometria econômico-financeira. Não sei te dizer isso não. Porque assim, a amizade raríssima, ela nasce daquele vínculo consciencial de uma consciência ou várias consciências com quem a gente já teve várias e várias vidas nos mais distintos papéis. De mãe, de pai, de filho, de vizinho, de sócio, de como que se diz, de comparsa em máfia, de todos os jeitos a gente teve vivência com aquela pessoa e foi maturando e criando um vínculo de cumplicidade e lealdade do aspecto positivo e cosmoético. Chega num ponto que essa pessoa é uma amizade raríssima para você, é uma pessoa com quem você tem uma afinidade muito transcendente. Provavelmente, ao longo desse trajeto, que a amizade raríssima se forma ao longo de várias vidas, você também teve relações de valores, Se a gente olhar no passado, quantas pessoas conseguiram executar uma tarefa porque existia um mecenato? Até tem um verbete, Tem. Mecenato... Eu vou olhar. Tem um verbete que fala sobre mecenato, não sei se é cosmoético ou... Mecenatologia. Por quê? No passado, a pessoa que tinha recurso financeiro, ou posses, o que for, às vezes, pela afinidade com aquela pessoa, ela protegia, ela investia, ela dava condições daquela pessoa a desenvolver uma área que ela era genial, mas que ela não tinha recursos se ela tivesse que se dedicar para isso. Isso era o mecenato. Isso a gente vê na arte, vê na ciência, vê na própria filosofia ao longo da história. Então, é muito possível que, no meio da construção da amizade raríssima, tenha existido, sim, uma relação de ortometria econômico-financeira. Agora, pelo que eu entendi, só um instantinho, só para continuar, só para completar aqui. O que eu entendi é que para você chegar nesse ponto da amizade raríssima, você tem que estar no patamar da transafetividade. Para você estar no patamar da transafetividade, essa questão econômico-financeira tem que estar resolvida. Então, está além até da ortometria, Eu acho que está uma coisa mais... Eu não falei de ortometria econômico-financeira, só de ortometria econômica, tendo em conta o que economia também tem a ver com a ideia de colocar o econômico-financeiro é para não fixar só no dinheiro, mas fixar em todo tipo de recurso que você tem, que você possa usar cosmoeticamente, entendendo que ele é um meio e não é um fim da sua evolução. E que também o fato de tê-lo não diz quem você é.
Diz um pouco do que você é, mas não o que você é na totalidade. Né? Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Na página 19, no detalhismo, em Principiologia, na quarta linha, você pode expandir o princípio cosmoético de levar até as últimas consequências decisões evolutivas quanto à questão econômico-financeira? Sim. Então, eu dei mais para o início um exemplo da pessoa que ela começa a fazer autopesquisa, né? A gente já viu vários casos assim, a pessoa vem com essa conscienciologia, ela estava seguindo muito bem com a vida dela, no trabalho que ela estava e tudo mais. De repente ela conhece a conscienciologia, ouve falar de cosmoética, ouve falar de pacificação íntima, ouve falar de autopesquisa, e ela começa a fazer uma autopesquisa e ela vê que a profissão, ou o trabalho, o meio de subsistência que ela adquiriu ao longo do trajeto da vida, ele é, vamos dizer, anticosmoético. Vamos nem dizer mais ou menos, ele é anticosmoético, ele prejudica as pessoas. Vamos supor que a pessoa é vendedora de armas, sei lá, ou ela vende cigarro, vende... E aí ela fica, aquilo começa a pesar, porque enquanto era uma ignorância ignorada, ela era ignorante quanto a essa responsabilidade que ela estava obtendo, ela estava seguindo a vida muito bem. Na hora que ela ficou mais autoconsciente, isso faz com que ela faça uma reflexão e queira fazer uma mudança. Então, é uma mudança que ela vê perante a cosmoética e vale a pena levar até as últimas consequências. É lógico, a pessoa não vai sair amanhã, ela tem uma família, amanhã ela sai de tudo, abandona e... Não, ela vai fazer um planejamento, mas ela vai investir energia e vai levar as últimas consequências para mudar. Muitas vezes, o que acontece? Quem está no entorno, não entendendo por que a pessoa está fazendo aquela mudança, olha e fala assim, puxa, mas a pessoa está com a vida tão assentada, tudo tão certo, por que ela resolveu sair? Uma empresa multinacional, que todos gostariam de estar lá, por que a pessoa resolveu sair? Então a pessoa, ela está levando as últimas cosmoéticas, por quê? O nível de autolucidez que ela adquiriu sobre aquela questão não a permite mais continuar daquela forma. Na página 20 também, você pode expandir o polinômio que você colocou? O polinômio intraconsciencialidade sadia, interconsciencialidade madura, interdimensionalidade vivida, interassistencialidade teática, ressignificando o uso dos recursos econômicos e financeiros. Então eu quis colocar aqui meio que um crescendo, né? Se a gente pegar esse movimento da autopesquisa, que amplia a lucidez da pessoa, então a intraconsciencialidade, você no seu íntimo, com uma certa tranquilidade, ficando mais sadio, mais maduro, isso transcende de você para o convívio com as outras pessoas, aí entra a interconsciencialidade madura, como que a gente convive com o mais maduro e o menos maduro que a gente, é a interconsciencialidade. Aí vai entrar nesse aspecto a interdimensionalidade, porque você vai começar a entrar em contato com as múltiplas dimensões, e inevitavelmente não tem como fugir da interassistência. Então a pessoa ela vai ter que partir para uma interassistência teática, prática, não teórica. E isso vai ressignificar os valores da nossa sociedade. Porque enquanto as pessoas veem a vida humana como sendo a grande Disneylândia, o grande projeto, vamos dizer, sei lá, um termo assim que isso é o primordial, a pessoa ela começa a rever tudo isso e dar um significado real para esse processo, né? Como um meio e não como um fim em si. Tá? Então foi esse crescendo, poderia ser um crescendo também, né? Mas a gente preferiu colocar como polinômio. E só mais um que não está aqui, né? Mas teria um mito, por exemplo, que você não pode ganhar dinheiro se você trabalhar de forma cosmoética? Poderia ser um mito do, como que se diz, da vida de São Francisco, ou voto de pobreza, né? Poderia ser, a gente poderia colocar como mito do voto de pobreza. Não, mas ele está falando um outro viés, pelo que eu entendi, é a incompatibilidade de você ter dinheiro e ser cosmoético. Não, exatamente. Não, é esse mito. O mito. É o mito de ser incompatível. Existe sim. Existem pessoas que acabam criando uma mentalidade que, então, não é bom ter dinheiro, né? Não é bom ter recursos. Ou se tem recurso é porque não foi cosmoético em algum momento. Porque é anticosmoético em algum momento. Vai chegar num ponto que a gente vai conseguir colocar na ProEx, e essa é a técnica da Invex, que o investidor ele vai nascer jovem, desde cedo começar a pensar em todos esses conceitos avançados, ele já vai pensar então qual vai ser o melhor meio dele ter a subsistência digna, cosmoética, e como que ele vai planejar para ele chegar no pé de meio o mais rápido possível, para poder priorizar aquilo que é o prioritário, né? Que é a Mega Gescom, a Magno ProEx, né? A desperdicidade,
e outros itens que são desafios evolutivos e que para isso você precisa investir tempo, você precisa investir uma certa dedicação. E aí o espaço de a pessoa ir atrás de recursos econômico-financeiros toma tempo mental, toma energia, toma tempo cronológico. Então existe esse mito sim, e a gente vê isso como, vamos dizer, uma abordagem equivocada. Equívoco, né? Marcelo, diga-se. Pegando aqui o gancho da pergunta do nosso amigo, entre essa questão de levar até as últimas consequências, né? Pegando assim, no meu caso, me colocando como cobaia até, eu trabalho com eventos, sou produtor de eventos empresariais. E tem uma questão dentro do meu trabalho que tem me feito refletir muito desde o meu primeiro contato com a Conscienciologia em 2009, que é muita coisa eu deixei de fazer de negócio que eu achava que realmente não dava mais, que eram atividades relacionadas a carnaval, micaretas fora de época, que, enfim, eu não tinha mais condições, ambiente intraconsciencial para fazer. Porém, ainda permanecem algumas atividades que, a princípio, elas ainda têm incluídas atividades que eu não gostaria de me envolver. Um exemplo, eu realizo um evento e nesse evento, num determinado momento, ele está lá para repassar um conteúdo para uma equipe, ajudar as pessoas a se desenvolverem enquanto pessoas, dentro do objetivo daquela empresa, né, que às vezes é uma coisa limitadora, é uma canga, mas o que vem de pior nisso? Por exemplo, quando chega no final do evento, tem um jantar, uma confraternização, aí vem aquela enxurrada de bebidas alcoólicas para serem servidas aos convidados. Isso para mim é terrível. E assim, eu hoje não tenho ainda como abrir mão disso, por conta do planejamento que eu tenho de fazer o pé de meia e conseguir dar o contra em relação a isso, né? Então isso, eu não posso dizer que é um conflito, mas gera um atrito. É um conflito mesmo. É um conflito. Não, assim, perdão, é um conflito, mas eu tento não sofrer o máximo, eu me esforço para não sofrer o máximo. Você sobrepõe o conflito. Agora você se esforça também em pensar em outras possibilidades? Isso é que é importante, porque se você somente se esforçar para conter o conflito, você não vai resolver isso. Você só vai, vamos dizer, minimizar e o problema vai continuar com você até ele ficar agudo e você ter que tomar uma decisão. Como você falou, algumas coisas eu já mudei, deixei de fazer porque não foi mais. Essa daqui ainda não dá. Mas aí você continua pensando, que aí que entra o processo da inteligência evolutiva, como então que eu vou mudar esse contexto? Porque tudo é mutável. Sim. Nessa vida, entende? Às vezes a gente pensa que a coisa é muito imutável, não é. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tenho medo de ficar desempregado. Nunca tive. Nunca tive. E de todo emprego que eu saí, eu falava, agora vou dar uma relaxada, vou pensar em outras coisas que eu vou fazer, e eu entrava em outro. Eu tirava umas férias de 15, 20 dias, depois entrava em outro, e se aquilo ficasse muito insuportável, eu saía. Hoje eu estou no serviço público, mas a hora que me desse, que eu falar, isso daqui não está para mim, eu saio com maior tranquilidade, não tenho o apego de falar, nossa, mas e a estabilidade de um serviço público? Não tenho preocupação com isso. Se precisar, for necessário sair, eu saio, porque eu tenho esse nível de autoconfiança comigo, entende? Então, o que eu faço? Não é também sair assim, translocado e sem nenhum planejamento. O que eu vou fazer, em que eu vou investir, tem que fazer uma pós, tem que mandar currículo, tem que fazer contatos, tem que abrir o horizonte para outras possibilidades, e aí, a hora que a pessoa se dispõe e começa a fazer o movimento, as coisas começam a andar também. Então, acho que assim, não dá para a gente ser radical, mas, por outro lado, a gente também não pode se acomodar, né? Porque a tendência social é a gente se acomodar. Então, isso num primeiro momento me gerou um processo meio de inércia, né? Depois eu consegui sair desse processo. A solução que eu encontrei foi de criar projetos onde eu consiga trabalhar melhor a questão do conteúdo, né? Só que aí veio o desafio, que está sendo um desafio bacana, que é quanto melhor o conteúdo, menos a ideia é vendável, menos né? Tem demanda para ele. Não tem demanda, né? Mas aí você acaba tendo que incluir certas questões de estratégia, infelizmente, para conseguir começar, né, um movimento, até você criar um estofo, uma base para ter projetos mais acertados, né? E aí você começa a se ver desafiado e desenvolvendo outros atributos que você não desenvolveria se você ficasse acomodado na condição. Você então tem que pensar de maneira mais estratégica, tem que ser mais proativo, tem que buscar
criar talvez esse público que você vai atender, né? Então é um desafio. Isso faz crescer também. Agora, o que eu percebi, o que mais me atrapalhou foi a questão de não decidir, né, o autoabsolutismo, não decidir e começar. E a outra questão foi de ter a insegurança, né? Porque a decidofobia. E isso foi um processo que bem importante, que me fez refletir sobre essa questão, né? De eu ficar meio travado pela questão do que querer acertar 100% e querer ser cosmoético até dentro daquilo que é a minha visão, meu momento evolutivo, né? E a gente não vai acertar 100%. Isso também seria um mito, né? Que todas as nossas ações nós vamos acertar 100%. Nós estamos vivendo na deficiolândia, ou seja, é uma dimensão da deficiência, né? A vida humana é uma vida ainda, é um planeta onde a gente está que ainda é mais deficiência do que maturidade, é mais hospital do que escola. Então ainda tem um percentual de erro que a gente vai ter em função da nossa própria ignorância ignorada, das nossas próprias imaturidades, em função do contexto que a gente tem que levar em consideração. A gente não pode descontextualizar o momento que a gente vive, né? Viver na Idade Média, viver agora ou viver no futuro, cada contexto vão portar os seus desafios, né? Agora, a decidofobia já é uma decisão. Quando a pessoa decide não decidir, ela já está tomando decisão. E mais vale, às vezes, tomar a decisão e andar, mesmo que seja errar e depois consertar, né? Você poder retificar, do que você ficar parado sem mudar. É aquela situação, né? Se você pensionizar que você não vai conseguir ou que você vai conseguir, você está certo nos dois casos, né? É igual ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro apanha dos dois lados. Então a pessoa na hora tem que se posicionar, desce para um lado e ver o que é. Se não for aquilo, refaça. Ou seja, nada é imutável. Tudo pode ser mudado. E isso é um princípio que eu penso que é até evolutivo, né? Obrigado. Marcelo, falando um pouco sobre essa questão, né? Eu estou falando por experiência um pouco, talvez possa contribuir. É que, num primeiro momento, então eu saí do judiciário, que tinha um bom salário, saí do local, mudei aqui para Cascavel, que é mais próximo, ainda não cheguei em Foz, eu estou pagando pedágio, né? E isso, a gente tem perdas, bastante, no primeiro momento. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a questão assim, às vezes assim, mas eu comprava tanta coisa com aquele dinheiro, entende? Então, mas aí depois eu comecei a ver, que o Marcelo até falou no começo, o que adianta você estar no emprego em que aquilo está te prejudicando evolutivamente? Então, eu estava sentindo isso. Então, essa sensação, é lógico que não foi uma decisão assim de uma hora para outra, né? Isso eu fui amadurecendo. Aí eu já estava lecionando, eu falei, bom, então eu já tenho uma segunda opção, né? Não vou morrer de fome, pelo menos, né? Então, e até começar a me qualificar mais. Então, estou fazendo mais cursos, me qualificando para chegar numa condição melhor. Então, nesse primeiro momento, fez um ano agora, é bastante difícil. Mas eu sei que o saldo é positivo, por um outro lado, entende? Então, você vai ter as perdas e você vai ter que aprender a lidar com isso. Essas perdas, entre aspas, né, financeiras, mais um ganho evolutivo, que eu já estou vislumbrando mais à frente. E veja como é uma questão de significado, né? A gente dá o significado de perda, ou a gente dá o significado de mudança. Mudei meu status, agora estou fazendo outras coisas, tenho outras prioridades, né? E, por outro lado, eu coloquei aqui o paradoxo, por exemplo, o paradoxo da consciência miserê, sofrer mesmo possuindo recursos abundantes. Você vê como, por que eu quis colocar esse paradoxo dentro da abordagem que você está fazendo? Para destacar o quanto que é um aspecto intraconsciencial, essa nossa relação com os recursos, que é uma relação que a gente estabelece. Porque a pessoa ela pode ter muito, mas a mentalidade dela é miserê. E eu conheço pessoas assim, que a pessoa ela tem muito, mas ela sofre. Ela sofre porque o tempo todo ela está falando que ela não tem o suficiente, que as coisas estão caras, vai colocar gasolina, coloca de 10 em 10 reais, porque o próximo posto pode estar mais barato. Entende? Então, é um paradoxo a pessoa ter muito, mas ela ser miserê. É uma mentalidade. Então, acho que é um pouco da ideia também do verbete, a gente discutir essa nossa relação com os recursos, né? O quanto que a gente
como que a gente se relaciona com ele e o significado que a gente dá para ele, né? Sair da cidade com uma pessoa pode ser uma perda, porque ela fala assim, não, a minha cidade, onde eu já conhecia tudo, meu barbeiro, a minha manicure, as minhas amigas, minhas vizinhas, meus vizinhos, a depiladora, é uma perda, é uma verdade, e é uma relação que nós estabelecemos com os recursos, entende? A hora que a gente começa a mudar essa visão e a ressignificar, ver que tudo isso é temporário, é passageiro, e você tem que se contextualizar naquilo que é o mais evolutivo, eu digo que é um cenário, né? Então você pega um cenário e você se coloca naquele cenário. Esse cenário é evolutivo para você? Ele estimula os seus trafores? Ele minimiza os seus trafalhos? Ele ajuda você a desenvolver trafais que você não, traços que você não tem, os traços faltantes? E esse outro cenário, ele faz como? Então é tudo uma questão de cenários. Se a gente for pensar nas múltiplas vidas, são vários cenários que nós vivemos. Aí a gente começa a dar um ressignificado até para a questão da perda. Que a hora que a gente lembra que já teve vidas onde não teve nada, mas você tinha tranquilidade íntima, puxa, o que é ter tudo então e não ter tranquilidade íntima? Você vê esse exemplo que eu coloquei do miserê. Essa pessoa, ela sofre, é uma doença, ela sofre demais, ela não dorme, ela está sempre cansada, desgastada, preocupada e milionária. Você fala assim, mas qual é o valor desse milhão então, desses milhões que a pessoa tem? Nenhum, porque está acabando com a consciência, entende? Então aí que a coisa começa a ficar muito relativa, sabe? No sentido de que a gente começa a atribuir o devido peso e valor para os recursos econômicos e financeiros que nós temos, pensando na PROEX. Marcelo. Aqui, ó, só para terminar, é uma outra questão, mas está junto. Na página 20, efeitologia, você pode aprofundar um pouco mais sobre o efeito libertador na vida do ex-perdulário com falta de recursos na ressoma atual? Pois é, às vezes a pessoa ela vem, ela é fixada, ela é obcecada por ter recursos e ela não consegue de jeito nenhum. Ela não consegue, ela passa a vida em torno disso. Até que ponto que essa pessoa não é um ex-perdulário? Ou seja, a pessoa que já teve muito, foi esbanjadora, não usou bem, pelo contrário, se enrolou totalmente, e nessa vida o fato da pessoa não ter ajuda a pessoa a se libertar intimamente. Apesar de ela não estar compreendendo muitas vezes o mecanismo evolutivo, a ausência para ela é a terapia. Porque se você desse a oportunidade dela ter a abundância novamente, ela se enrolaria mais ainda. Então acaba que é uma ignorância ignorada também. Aquilo ao mesmo tempo que é a terapia do doente, o doente ele desconhece, que é aquilo que vai libertar a pessoa para poder voltar a ter recursos com maturidade, né? E saber utilizar de maneira cosmoética. Então, esse foi a ideia aqui. Não dá para a gente generalizar, cada caso é um caso, senão a gente cai na lei de causa e efeito, né? Ah, então quem não tem, porque não teve muito no passado ou usou errado. Não, cada caso é um caso. Mas existem casos em que a pessoa ela teve muita coisa, usou de maneira equivocada, a gente conhece, e hoje a pessoa vive com uma restrição, com uma limitação. Às vezes isso pode ser uma limitação somática, às vezes uma limitação de recursos mesmo. Diga. Você vê o efeito cadeia de você usar os seus recursos para comprar objetos, incentivar serviços que tenham um fundo anticosmoético por trás. Por exemplo, você comprar alimentos que eles são produzidos por uma empresa que ela utiliza agrotóxico, que ela não respeita as pessoas. Como que você vê essa questão dentro da utilização do dinheiro? Como que eu vejo isso? Eu vejo sob uma ótica da lei da economia de massa. Tem certas coisas que vão ser meio inevitáveis aqui. Agora, o que a gente puder evitar, que a gente estiver autoconsciente e tiver condições de evitar, vale a pena. Então, a pessoa ela deixa de se enroscar com aquilo. Por exemplo, ela sabe que aquela empresa produz bens explorando o trabalho infantil. E essa exploração do trabalho infantil está acabando com vidas que são oportunidades de consciências melhorarem e evoluírem. E elas são exploradas porque aquele país tem um contexto social e econômico explorável, que outros países com condições melhores vão lá e exploram. Se a pessoa está autoconsciente disso e ela pode evitar ser um contribuinte disso, eu vejo que vale a pena a pessoa evitar. Agora, tem certas coisas que você, às vezes, você vai olhar todos os alimentos que usam agrotóxicos. Não sei se você vai conseguir ter uma alimentação completa e equilibrada, né? Mesmo porque talvez nem tenha tudo sem agrotóxico, os valores
não podem ser acessíveis talvez à sua condição financeira, aí você acaba incorrendo na economia da lei da economia de esmagas, né? Mas o que for possível evitar. Só um instantinho, deixa eu... Eu queria que você comentasse um pouco mais na página 20, a parte de mitologia, o mito do tempo ser dinheiro. Tá. O mito do tempo ser dinheiro, eu procurei colocar aqui porque é um slogan social, capitalista muito utilizado, né? Time is money, tempo é dinheiro. E o tempo, eu quero trazer essa reflexão, que o tempo ele não é dinheiro. O tempo ele é um recurso que nós podemos utilizar para aprimorar a nossa evolução. Seja através da assistência que você faz no seu trabalho, seja ganhando os recursos financeiros que você precisa para investir naquilo que é prioritário, mas o tempo em si não é dinheiro. E aí, um pouco antes, eu coloquei 2 exemplos, né? Um gênio na humanidade vive num mundo de 24 horas, faz uma série de coisas geniais, deixa para a história, para a humanidade, uma série de recursos que podem mudar a qualidade de vida das pessoas, e um multigênio evolutivo, como é o caso do Serenão, vive também no mundo de 24 horas. Só que ele não usa o tempo dele como um tempo de dinheiro, mas sim o tempo como um oferidor de lucidez, de interassistência, de cosmoética, de transafetividade, de uma série de conceitos avançados que melhoram não só ele, como as outras pessoas também. Então é quebrar essa visão de que o tempo ele é dinheiro. Marcelo, o que você pensa sobre a aplicação de recursos financeiros na Bolsa de Valores? Eu acho que é uma forma da pessoa alcançar o pé de meia dela. Agora, para isso ela precisa estudar, ela precisa ver que tipo de empresa que ela vai investir, né? Porque ela vai ter que olhar, então, tá, que tipos de papéis que eu vou comprar? Será que eu compro papéis de uma empresa de armas? Eu não compraria. Será que eu vou comprar papéis de uma empresa que vende drogas lícitas ou legalizadas, permitidas socialmente? Eu não compraria. Então, a pessoa vai investir, é uma forma assim dela se capitalizar, e ao mesmo tempo ela investir para que a empresa dê certo. Se a empresa der certo, ela vai ter o dividendo, vai ter o lucro, mas é importante ela ver que tipo de empresa que ela está colocando o dinheiro, que de uma certa forma é a energia dela também. Né? Questão, como você enxerga a questão da especulação que existe em torno do processo da Bolsa, de ser até certo ponto algo meio cassino, jogo de... É meio um jogo, né? Hein? Tem mais abordagem. Depois, Patrícia, se quiser completar alguma questão. Mas, assim, a Bolsa é um investimento, é uma especulação, né? Porque a hora que você vê o movimento da Bolsa, muitas vezes ele é irracional. O governo disse que vai fazer tal coisa, as ações disparam, as ações caem. O Obama falou que vai continuar investindo. Aí ocorre um movimento na economia. Psicológico, né? É psicológico. É muito psicológico. A economia psicológica. Por outro lado, tem os problemas políticos e econômicos das grandes corporações que estão por trás disso. Né? Não sei se você chegou a ver aquele documentário Trabalho Interno, mas ele mostra como que a crise de 2008, a crise do subprime, ela foi construída para que poucos ganhassem muito. Isso existe. Né? Isso, interessante. Também. Então, você vê, isso existe. Agora, o fato disso existir impede de você, estudando os conceitos, escolhendo exatamente o tipo de empresa, que tipo de empresa você vai investir, olhando que tipo de serviço que ela faz, qual é o reflexo social que essa empresa gera na sociedade, de você usufruir esse mecanismo, eu não inviabilizaria. Não colocaria como uma coisa radical. Já que o jogo é esse, eu não entro nele. Eu acho que é possível, sim, você investir em empresas que são socialmente responsáveis, são empresas sustentáveis, são empresas legais e que não estão atuando de maneira anticosmoética, e você fazer o seu capital render e, ao mesmo tempo, investir para que aquela empresa ela se desenvolva. Porque o princípio básico seria esse, né? O investimento seria você aportar lá, se a empresa tiver lucro, o seu patrimônio cresce. Se ela tiver prejuízo, o seu patrimônio decresceu junto. Né? Que no meio comum, a Bolsa é essa questão de jogo, mas para quem estuda, existe uma condição de você vai virar sócio da empresa, você vai comprar o papel dela, vai acompanhar e você vai receber lucros dessas empresas que o Marcelo está dando. Então, são duas acepções completamente diferentes a hora que você começa a aprofundar sobre investimento também em Bolsa.
há um lado de jogo, mas há um outro que é o oposto. Lógico que você vai ter que acompanhar, vai ter que estudar também, mas não é essa acepção. Isso que eu estava falando, que tem duas abordagens diferentes em relação à aplicação na bolsa. Certo. Então, no caso, pelo que eu entendi do que você falou, então você pegar o seu dinheiro e entregar ele para empresas especializadas, né? Tem até um nome para isso que vocês poderiam até esclarecer melhor. Uma corretora. Ela não vai avaliar essas questões que você está ponderando, né? De que tipo de negócio é esse? Ela vai pensar só na especulação, no lucro, enfim. Isso não é legal, então. Felipe, você quer fazer uma parte? O Felipe ele é especialista na área. Vou convocar o Felipe para falar. Ele tá atrás de Tem você, um microfone aqui, ó. Passa aí. Dá o microfone, Felipe. Que ele atua no mercado. Eu vou colocar minha opinião também. Ele é do mercado, aliás, era, né? É um ex-mercado. Mas assim, vão existir corretoras sim que não vão olhar isso, né? Elas vão ver a sua meta. Qual é a sua meta? Eu pactuei que eu quero ganhar X% no ano. E vai trabalhar em cima disso, independente dos tipos de papéis. E existem grupos onde você vai ter pessoas que vão estar olhando sim o tipo de papel que elas vão investir. Né? Até na própria Conscienciologia a gente tem clube de investimento no sentido de poder criar essa cultura da economia financeira, do pé de meia. Só que as empresas que são buscadas são empresas que são escolhidas a dedo, não é de qualquer forma. Agora, Felipe, se você puder dar uma contribuição aí. Eu vejo que assim existe muito preconceito em relação à questão de investimento financeiro, né, de modo geral, não só em termos de bolsa de valores. Mas na nossa sociedade, a gente tem, por ter uma cultura no Brasil em que não se tem muita educação financeira, a gente pensa que investimento sempre é você colocar o dinheiro na poupança ou você comprar um imóvel. Sendo que em outros países que já têm a cultura financeira mais envolvidas, a gente vê um leque de opções de investimentos muito maior. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje a gente tem cerca de 2% da população brasileira que tem dinheiro em ações. E boa parte dessa população ela tem dinheiro em ações meio sem saber o que ela faz com isso. Compra, vende, não sabe muito bem por quê, como, quando. Nos Estados Unidos, por exemplo, 86% da população ativa tem dinheiro em ações. E desse 86%, 90% é fazendo investimento, que é o que a Patrícia falou. Então você vê uma cultura de investimento totalmente diferente. Mas existem muitos preconceitos que as pessoas têm uma ideia, por exemplo, a bolsa de valores é jogo. Isso é uma visão completamente deturpada. Existe manipulação? Existe, mas onde que não existe manipulação em mercado financeiro? Vou dar um exemplo, em imóveis. Não existe manipulação imobiliária? Um prefeito que vai fazer uma determinada urbanização num bairro da cidade, começa a comprar lotes em volta porque sabe que aquela área vai se valorizar. Agora, em função disso, eu não vou fazer investimento em imóvel. Então, eu vejo assim que são alguns raciocínios um pouco incoerentes e ilógicos. Existe manipulação no mercado financeiro? Existe, obviamente existe. É positivo? Obviamente não. Eu preciso fazer o mesmo? Obviamente não. Então, assim, mercado financeiro, no meu ponto de vista, hoje, Bolsa de Valores é um dos mercados mais democráticos que existem em termos financeiros. Por quê? Porque a sua aferição de lucro vai depender única e exclusivamente da sua capacidade cognitiva de análise. Então, por exemplo, se eu vou montar um negócio, eu vou então, sei lá, montar um negócio que eu vou vender leite. Vou botar lá no centro. Quem vocês acham que vai vender leite mais barato? Eu ou Mufato? Mufato. Por quê? Mufato, para quem não sabe, é um mercado aqui da cidade. É bom a gente colocar, né, já que vai no online. Agora, por que isso? Porque o Mufato tem uma cosmoética maior, uma análise maior? Não, simplesmente porque ele tem uma capacidade financeira maior para comprar lote grande e vender mais barato. Então ele me afunda. No mercado financeiro isso não existe. Eu posso ter R$1.000, como posso ter R$1 milhão. O mercado ele é democrático. Todos vão comprar no mesmo local, ou seja, todos vão negociar no mesmo ambiente, e quem vai comprar mais barato? É simplesmente aquele que tiver mais capacidade de análise financeira. Então ele é um ambiente democrático que permite a pessoa, a partir de uma análise crítica, se ela souber utilizar essa ferramenta, ela conseguir ter a oferição de lucros a partir de investimentos ponderados, que isso pode, ao longo do tempo, levar ela a construir um pé de meia. Então eu vejo que a pessoa, para trabalhar com esse tema Bolsa de Valores, ela tem que entender, para saber o que ela está fazendo, porque as decisões e os resultados e toda a consequência daquele investimento vai afetar diretamente a ela. Então o ideal é que ela esteja tomando essas decisões.
Você tem conhecimento de alguma corretora que tenha esse tipo de padrão de avaliação? Não. Não sem precisar citar. Esse padrão Perfeito. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, eu não tenho conhecimento, eu não saberia investir numa bolsa. E assim, eu tenho a questão do preconceito de pensar que é um processo de economia de cassino. Até coloquei isso. Livro, Marcelo. Eu queria indicar para ele. Para que a gente possa sair dessa condição, a gente precisa voltar para um aspecto básico da Conscienciologia, que é a autocognição. Ou seja, então você precisa adquirir cognição sobre esse assunto. Existe um livro que a gente indica, que é um livro que a gente até teve uma grande surpresa viajando para São Paulo, que é um autor muito lido aqui na CCCI, que é o livro que se chama Faça Dinheiro com Ações. A gente foi a Jundiaí e descobrimos que o autor desse livro ele é o pai de uma professora da CIPEC. E ela começou a contar... Faça fortuna com ações. Faça fortuna com ações. E ela começou a contar a história do pai dela, a gente ficou assim impactado o quanto que aquele cara ele era assistencial. Ela contando e vindo a energia, você sente, esse cara é do nosso grupo. É um livro que é lido assim, para a maior parte do nosso pessoal aqui, que mexe com finanças, que estuda. Ele é super assistencial, o livro, porque ele dá uma noção para a pessoa de como que funciona essa relação. E ao mesmo tempo, quando ela começou a contar os fatos do quanto que o pai dela ajudou outras pessoas, a gente ficou impressionado, sabe? Só para colocar um exemplo, você vê, a pessoa do mercado atuava com isso. Teve uma vez que ele encontrou uma pessoa que ela tinha perdido assim, todo o patrimônio quase que ela fez em ações, estava pensando em suicidar. Então ele fez um contrato com essa pessoa no livro, que estava com ele, escreveu na capa ali à mão um contrato de que daqui 10 anos a vida dela estaria diferente. Se daqui 10 anos a vida dela não estivesse diferente, ela teria autorização de se suicidar. Esse livro estava na estante da casa dele. A filha chegou um dia assim, a Esmo pegou um livro. Olha que ela abriu o livro, viu aquele contrato e falou, pai, o que é isso? Aí ele explicou essa história. Era exatamente o dia que completava os 10 anos de vencimento do contrato. Então isso é o que? Um indicador de amparo. Né? Ou seja, como que a filha vai lá, pega um livro, ele foi super assistencial naquele momento de vida da pessoa. Com certeza a vida da pessoa mudou, porque não deve ter ficado igual, a bolsa é assim mesmo, assim, a vida ela muda. E é um livro que pode te ajudar muito a você começar a ter cognições sobre o assunto. Você poderia falar o autor? Você lembra? O Basile. Décio Basile. Obrigado. Ao verbetógrafo. Para a fatologia, página 19, quinta linha. Poderia explanar a meritocracia cosmoética governando os direitos extrafísicos das consciências? Quais seriam os direitos extrafísicos das consciências? Poderia esclarecer quais seriam os direitos extrafísicos das consciências? Essa pessoa é de Madrid e ela é pouco tempo na Conscienciologia. Tá bem. Então vamos pensar em um direito extrafísico para a gente poder compreender. Aqui na dimensão intrafísica a gente tem o direito de ir e vir, tá certo? Você tem a liberdade de ir e vir, respeitando o direito internacional. Se eu quiser ir para Madrid, eu tenho que pegar um passaporte, eu tenho que ter autorização, tenho que cumprir toda a legislação para eu poder entrar aí. Vamos pensar numa consciência. Será que toda consciência extrafísica ela tem a liberdade de ir e vir para onde ela quiser? Então aí a gente começa a pensar, será que toda consciência extrafísica tem gabarito de ir para uma comunidade extrafísica avançada, evoluída, onde o holopensene ele é homeostático, ele é saudável, ele é equilibrado, as consciências não têm conflitos, elas vivem um estado de transafetividade, de expandir um sentimento de amor puro para todos? Será que todos têm direito a ir a esse local? Então, para a consciência chegar lá, eu entendo que ela precisa ter algum mérito. Esse mérito é algum nível de equilíbrio, é algum tipo de trabalho prestado que dê gabarito para ela chegar nessa condição, é algum tipo de assistência que ela fez e que agora, para que ela possa aprofundar e compreender melhor, essa seria uma lição. Então é dessa meritocracia que eu estou me referindo aqui, que existe uma meritocracia na liberdade da consciência também, de vivenciar extrafisicamente os seus direitos. É um direito dela ir e vir. Mas para essa consciência, ela ir para uma comunex avançada como essa, seria mais um problema do que uma ajuda. Porque ressaltaria tantos problemas que ela tem não superado perante aquele holopensene, que talvez aquilo não fosse assistencial para ela. Então existe uma meritocracia que rege os direitos extrafísicos das consciências.
intrafisicamente, né? Ela perguntou sobre os direitos extrafísicos das consciências. Um direito extrafísico das consciências: fazer estado vibracional, dominar a energia, o seu corpo energético, sair do corpo. É direito de todos nós. Só que para isso nós precisamos investir tempo, dedicação, esforço, aplicarmos técnicas. São direitos extrafísicos que as consciências têm e que, se a gente olhar na humanidade, a maioria ignora, desconhece e está longe de ter interesse por esses tipos de assunto. Professor Marcelo, efeitologia, página 20, segunda linha. Poderia comentar o efeito exemplarista da utilização cosmoética dos recursos enquanto meios intrafísicos para a evolução? Então, aqui qual é a ideia? Cada consciência que consegue vir para essa vida e utilizar cosmoeticamente os seus recursos econômicos financeiros, ela deixa um exemplo de que isso é possível. Ou seja, que não é o padrão, que não é o normal, que a forma com que hoje a nossa sociedade age e utiliza não é a única forma de ser. Ela está deixando, esse é o efeito, né? O efeito exemplarista de que é possível você utilizar cosmoeticamente os recursos. Para isso eu coloquei lá no final, em argumentologia, na página 20 e 21, uma listagem com uma série de exemplos que hoje a CCCI já dá de uso cosmoético, de ortometria ou de aferição cosmoética dos recursos econômicos financeiros. Então, por exemplo, a concretização de bairros do saber aos moldes de oásis de saber e fontes de autoconsciencialidade, as chamadas cognópolis. Para a gente fazer isso tudo que nós temos aqui em Foz, por exemplo, esse tertuliário, foi necessário recurso econômico financeiro. Para manter o CEEC, fazer os laboratórios, agora estamos aqui construindo um hotel. Então, tudo isso exige recurso econômico financeiro, em prol da assistência, em prol de aspectos cosmoéticos, em prol da ampliação da autocognição. Então, isso é um exemplo que vai ficar. Ou seja, é possível você usar e fazer aspectos cosmoéticos. Outro, a concretização de obras interassistenciais cosmoéticas ampliadoras da lucidez aos moldes do tertuliário, que é o que a gente estava falando. A concretização de mais de 30 livros de autores da Conscienciologia, dentre eles alguns tratados. Então, tudo isso exige recurso financeiro, para você ter uma holoteca com todos os artefatos de saber que estão lá. Foi muito recurso financeiro que foi utilizado, sim, mas tinha um foco cosmoético, evolutivo. Então, à medida que a gente começa a ter mais exemplos como esses, e aí a gente poderia pegar fora da Conscienciologia, por exemplo, os empreendedores sociais, ou seja, são pessoas que às vezes estão com a vida totalmente estável e elas falam assim, não, eu quero fazer alguma coisa pela sociedade. Eu vou pegar esse meu patrimônio, que eu já tenho um pé de meia, e eu vou buscar na sociedade pessoas que querem fazer coisas que não sejam só para elas, mas que sejam para melhorar o ambiente onde elas estão. E eu vou dar uma maneira de subsidiar. Criam estruturas educacionais, estrutura de apoio, de fomento, e aquelas pessoas elas passam a ser modificadoras dos ambientes onde elas vivem. Seria um outro exemplo de uso cosmoético do recurso. Tá? E isso acaba ficando para a sociedade. Alverbetógrafo, professor Marcelo. Mitologia, página 20. Poderia falar mais sobre o mito de o tempo ser dinheiro? Tão em voga nas sociedades capitalistas? Esse pegou, né? Esse daí pegou. Então, time is money, né? Tempo é dinheiro. A gente precisa refletir mais sobre isso para a gente tentar compreender o que a gente faz com o nosso tempo. Né? Porque a pessoa que acredita fielmente nisso, que tempo é dinheiro, ela coloca todos os seus empenhos, as suas fichas, a sua dedicação, o seu foco, a sua energia nessa conquista. E tudo que a gente colocar foco, energia, desempenho, dedicação e vontade, a gente vai conquistar. Mas talvez chegue ao final da vida, essa pessoa ao fazer uma reflexão, se ela não fez outras coisas a não ser isso, eu não estou fazendo aqui apologia do voto de pobreza, que dinheiro é negativo, nada disso. Eu estou dando exemplos de que um tertuliário para construir precisa de dinheiro, uma holoteca para construir precisa de dinheiro, mas que se a pessoa faz isso obcecadamente como fim, ela pode chegar no final da vida e ter uma grande frustração, porque ela pode olhar para trás e ver que o tempo que ela tinha para conviver mais sadiamente, para que ela pudesse evoluir, assistir outras pessoas, ela não soube utilizar. Então é um grande mito que ilude muitas pessoas na nossa sociedade. Na bibliografia específica para a página 22, poderia comentar um pouco sobre o conteúdo do livro O que o dinheiro não compra? Os limites morais no mercado. Esse é um livro bem interessante, que ele acabei não trazendo aqui, mas ele traz uma reflexão
sobre essa questão que a gente está discutindo. Ou seja, será que o dinheiro compra tudo? Né? Olha o que a gente está passando hoje com o processo político no Brasil, os mensaleiros. Olha aí o que aconteceu com o Supremo Tribunal agora, que vai dar a possibilidade dos mensaleiros serem reavaliados. Ou seja, até que ponto que o dinheiro não está comprando tudo isso, que é a forma do PT funcionar, né? Então, vai comprando todo mundo, partido, mas será que ele compra tudo? O livro ele traz uma reflexão a respeito disso, discutindo que tem certas coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, a sua pacificação íntima. O dinheiro não compra. Não tem como ele te pagar isso. Né? Antes de ontem, meu chefe fez aniversário, e a gente fez uma festa surpresa para ele, e na festa ele fez um pequeno discurso. E aí ele falando assim, olha, eu acho que é muito importante, ele tem um sotaque assim, é muito importante vocês observarem o seguinte, hoje é um dia em que eu estou tranquilo, eu estou, na minha intimidade, eu estou feliz, eu estou pacífico. E eu acho que isso é uma coisa que vocês deveriam olhar muito, porque vocês são meus jovens amigos. E lá na frente vocês vão ver, às vezes não vale a pena entrar de uma forma desesperada, se dedicar excessivamente ao trabalho, se você não tiver essa pacificação íntima. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, ele está falando de pura conscienciologia sem falar de conscienciologia. Entende? Porque o dinheiro não compra tudo. E ele não é conscienciólogo, deixa claro isso, né? Não conhece aqui as nossas coisas. Ele até fala o tempo todo para mim que quer conhecer, mas ainda não veio. Então vejam, o livro ele traz essa reflexão de que nem tudo o dinheiro compra, e ele procura discutir para que a pessoa pare e pense sobre isso. Porque a hora que ela para refletir sobre isso, ela começa a questionar o quanto que ela está submetida a esse sistema, ou o quanto que ela já é autoconsciente dentro do sistema. Porque não tem ainda como a gente ficar fora do sistema. Ah, então vou viver numa vida fora do capitalismo. Então, vai para a selva, cria uma comunidade alternativa e produza tudo que você precisa. Mas se você quiser viver dentro dessa tecnologia, disso tudo que a gente está, hoje é o capitalismo que é o sistema que rege isso. Agora, você pode ser um elemento de manobra ou você pode ser um elemento autoconsciente dentro do sistema. Tem que viver numa coexistência pacífica, mas firme nos seus propósitos. Nos propósitos. Professor Marcelo, gostaria de saber qual a sua opinião sobre o voto de pobreza, muito difundido pelas religiões como virtude, porém com intencionalidade de explorar financeiramente as consciências menos esclarecidas. A minha opinião é essa também. Ou seja, há uma exploração da, vamos dizer, da mazela humana, né? Ou seja, há uma exploração do lado pior do ser humano, iludindo a pessoa de que o fato dela não ter recurso, ou doar para a igreja, ou doar para Deus, ou se despojar de tudo isso, vai fazer evolução. E a gente sabe que não é bem isso, porque a evolução ela se faz através de autoenfrentamento, através de autopesquisa, através de autocompreensão, através de autossuperação, de reciclagens às vezes duras, difíceis, mas que a pessoa vai pouco a pouco se modificando. Então eu vejo que hoje existe uma indústria da religião, né, que explora as pessoas dentro das suas imaturidades, dentro das suas mazelas. Os discursos eles são assim amplos. Se você for estudar o discurso religioso, aí indico, não sei se você já leu o livro do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina, você vai ver que são coisas assim gerais, amplas e que pegam todo mundo. Você que um dia pensou mal, aí a pessoa... Todo mundo. Não, então ele está falando para mim. Você que está com um conflito, não, ele está falando para mim. Você que foi traído, não, então ele está falando para mim. Parece horóscopo, né? E com isso, acaba fazendo uma forma de, através do medo e da punição, fazer com que essas pessoas não pensem. Ou seja, que elas não reflitam, que elas não procurem a raiz do problema e de fato superem, mas que elas se despojem do que elas têm para que isso atenue a sua dor. E isso é uma grande manipulação. Então, quem quiser entender mais disso, indicação de obra da Conscienciologia, o livro do professor Marcelo da Luz, que ele discute essa questão, Onde a Religião Termina, e também o livro da professora Mabel, Profilaxia das Manipulações Conscienciais, onde ela discute, inclusive, esse discurso religioso manipulatório. Marcelo, você pode ampliar para nós a sua frase enfática com relação à questão de ser estudado no curso intermissivo, essa ortometria? Pois é, pensa só, o intermissivista, né? Essa vida econômico-financeira, ela existe, ou a economia existe desde que o homem é homem, a mulher é mulher.
Porque desde o início o homem precisou fazer troca, ele precisou produzir, e depois de produzir, de consumir primeiro, né, que ele era nômade, depois ele passou a ser um produtor. E à medida que ele produziu e consumiu, esses são os pilares hoje da nossa economia. Produção e consumo em grande escala, e aí gira todo esse motor. Então nós estamos no curso intermissivo. A ideia que eu quis expressar aqui é o seguinte: você intermissivista ressomou, renasceu nessa vida, você estudou, você pensou, você refletiu qual seria a melhor forma, a forma mais cosmoética de você se manter economicamente aqui, de você fazer o seu pé de meia e de você concretizar a sua ProEx, né? Ou seja, de maneira que você não perca o foco, porque esse sistema, esse holopensene cronicificado, existe no planeta há milênios. E se deixar, a pessoa entra nele e vai robotizadamente entrar numa automimese e não concretizar o que ela veio fazer. Então, na frase enfática eu coloquei: a ortometria econômico-financeira é postura madura estudada no curso intermissivo, profilática à ilusão da vida intrafísica e favorável à priorização da autoproex, ou a priorização autoproéxica da consciência. Ou seja, é uma forma da gente se vacinar e vir para cá e não cair nesse mata-burro mais uma vez. Porque se a gente olhar para o nosso passado, a gente já caiu nisso várias vezes. Já tivemos muito, já coordenamos muita gente e utilizamos às vezes de maneira imatura. Agora no curso intermissivo, a hora que você vai olhar a vida humana, você vê um dos desafios é como você vai subsistir. Então, eu coloquei como uma matéria de curso intermissivo que a gente provavelmente estudou lá, refletiu sobre isso. Inclusive com as possibilidades da parapsicoteca. Né? Porque quem teve possibilidade de acessar, a pessoa vai lá e ela consegue ver a história, a memória deixada das pessoas que já passaram por esse desafio, tanto de ter como não ter. Né? Você acha que a vida crítica que a gente teve, que a gente foi assim tangida pela evolução, mas a gente de alguma maneira desvirtuou, foi para a arte, foi para outras coisas, tem a ver com essa falta de maturidade econômico-financeira? Tem, porque de uma certa forma toda pessoa ela quer viver bem, né? Toda pessoa ela quer ter um bem-estar, e ela chega numa sociedade materialista que diz para ela que ter bem-estar é você ter as coisas da matéria, e você tem que usufruir isso enquanto você está aqui, porque depois que você morre, ninguém comprovou que continua. Então esse é o discurso falacioso que existe, né? Então eu tenho que usufruir o que tem aqui. Então a gente entrava numa vida com muito menos lucidez e conhecimento que a gente tem hoje, e começava a correr atrás das ambições sociais daquele contexto. Às vezes era estar dentro da monarquia, às vezes era ter o seu pedaço de terra para ser o senhor feudal e ter o poder sobre aquelas pessoas. Então a gente entrava dentro de um contexto social e por falta de lucidez e maturidade, não chegava a um nível de reflexão de questionar aqueles valores, que é o que a gente hoje está se permitindo fazer. Questionar os valores sociais que nós recebemos. Será que a vida é só isso mesmo? Será que nós viemos para cá para fazer isso? E aí a gente entrava e ia de roldão, entrava via arte, se fascinava com aquilo, o artesanato, virava grande empreendedor, construía coisas, não sei o quê, mas o prioritário, que era o foco na evolução, a gente perdia. E aí a gente conseguia fazer parte, não todo, e hoje a gente está retomando isso com um nível maior de lucidez. Né? Eu penso que foi um fator que influenciou muito. Marcelo, na fatologia da página 19, 2 itens. Na quarta linha, de baixo para cima. O fato do alto desafio da posse de recursos não ser menor ao da falta de recursos na vida humana. Queria entender. E o seguinte também, a raridade da personalidade possuidora do toque de Midas, sem as loucuras bilionárias. Tá. Então, o primeiro é que às vezes as pessoas pensam que a falta de recursos é um desafio na vida e é dificuldade, né? É difícil você não ter, mas ter também é um desafio, porque quem tem muito recurso, vamos dizer, a quem muito é dado, muito será cobrado. Qual foi a maturidade que você teve no uso desses recursos? Quantas pessoas você conseguiu beneficiar, além de você? Né? Você conseguiu fazer coisas que ampliassem a produtividade, o nível de lucidez e maturidade na vida humana, ou pelo contrário, você pegou tudo isso e investiu em aspectos anticosmoéticos e ainda se enrolou cada vez mais. Então eu quis colocar esses 2 pontos, que é o fato do alto desafio da posse de recursos, ele não ser menor da falta, né? Porque às vezes, olha, vamos pegar um exemplo, a pessoa nasce no interior do Brasil, numa condição desprovida de tudo, e propõe uma ciência multidimensional. Foi um desafio, a falta de recurso, mas que é um indicador de que a pessoa já lida muito bem com isso.
Dando exemplo explícito do professor Valdo. Ou seja, ele já tem uma ortometria econômico-financeira, porque ele conseguiu fazer o pé de meia, conseguiu aplicar a primeira obra dele, o Projeciologia, o primeiro tratado. Ele vendeu um apartamento para poder fazer e distribuir gratuitamente. Então, isso representa uma ortometria econômico-financeira. E foi um desafio do não ter. Por outro lado, tem pessoas que já nascem numa condição, numa família, às vezes, que já é muito bem financeiramente, e a pessoa já nasceu naquilo, e ela entende de conscienciologia. Para ela também é um desafio. Daqui a pouco ela é o herdeiro de todo o patrimônio da família. O que ela vai fazer com isso? Como que ela vai usar? As pessoas que estão sob o comando dela, como que ela lida com essas pessoas? Então, o desafio de ter e não ter, um é menor do que o outro. Acho que depende muito da consciência, sabe? São só diferentes, né? Hã? São só diferentes. Só são diferentes. A segunda, a outra parte que você perguntou, a realidade da personalidade possuidora do toque de Midas. O toque de Midas é um mito de que um rei, ele teria a possibilidade de fazer um pedido, e ele fez um pedido de que ele queria ter cada vez mais fortuna. Então ele gostaria de que tudo que ele tocasse virasse ouro. Então é aquela pessoa que tudo que ela põe a mão, melhora. Se ela entra num negócio, ela melhora. Se ela tem uma ideia, ela fala assim, vou fazer uma fábrica de estátua, aquilo daqui a pouco é uma mega fábrica de estátua. Essa pessoa tem um toque de Midas. Tudo que ela entra, ela consegue fazer. Isso vem de onde? Muito provavelmente já foi uma pessoa muito empreendedora, já lidou muito com isso. Vamos pegar, por exemplo, o Hércules Galó, o que ele fez? Hoje existe uma cidade, né? Ele conseguiu trazer todo um grupo, estabelecer, criar uma cidade que passam-se décadas, aquilo está lá, né? A JK, com todo o potencial dele, enfim. Então, o que eu estou chamando de realidade? Você encontrar essa personalidade que consegue fazer isso, é bilionária, e ela não está nas loucuras dos bilionários, que é você estar colecionando carros de marca, estar colecionando imóveis em vários países, falar, hoje eu quero acordar, quero tomar café da manhã na França, amanhã. Então eu pego meu jatinho particular e vou para a França, e tem gente que vive assim. Tem gente que faz Tem isso. um grande autor que deu uma entrevista dessa na TV e falou, mas o que é satisfação para você? Você hoje é uma pessoa realizada, Paulo Coelho? Eu sou, porque hoje se eu quiser tomar café da manhã na França, amanhã eu pego e eu vou. Então, veja, é uma realização, vamos respeitar, mas não é uma realização muito evolutiva. Então, seria uma realidade a gente encontrar o bilionário que entenda de conscienciologia, que goste disso e que não esteja tão, vamos dizer, de boca torta com os possíveis, com todos os problemas que existem em torno desse desafio. A fobiologia, a fobia financeira assoladora de milhares de perdulários. O que é o perdulário, né? O perdulário é aquela pessoa que é esbanjadora. Então, ela gasta à toa, ela não consegue ter limites, ela passa dos limites, ela não reflete sobre o que ela vai fazer. E essas pessoas, normalmente, são pessoas que têm muito medo da falta de recursos financeiros. E milhares de pessoas... É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ela gasta descontroladamente e cada vez mais ela se afunda nesse mecanismo para ela poder continuar alimentando o perdularismo dela. Então, acaba que é um sofrimento. Ela vive na rodinha dos ratos, correndo atrás do cifrão, para poder alimentar um sistema de gasto desnecessário que não é rompido e não sai daí porque ela não para refletir se isso é o melhor que ela poderia fazer com o que ela já tem. Então, a pessoa que mais tem, mais ela quer ter, mais ela quer ter, mais ela quer ter, mais ela gasta, mais ela quer ter, mais ela gasta, mais ela quer ter, e ela está sempre reclamando. E eu estou colocando coisas aqui que eu tenho nome, sobrenome, CPF. Aquele caso que a gente fala, a pessoa ganha 10 mil, quer ganhar 20, ganha 20, quer ganhar 50, ganha 50, quer ganhar 100, ganha 100, quer ganhar 500. Daqui a pouco ela está ganhando 1 milhão e está faltando dinheiro, não está satisfeito. Marcelo. Oi. Entraria aí no caso igual o tio Patinhas? Que ele só quer juntar dinheiro só? Exato, seria a caricatura do tio Patinhas, não? Inventar aí uma síndrome do tio Patinhas, no caso. Não sei se já tem, gente, algum verbete. Síndrome do tio Patinhas. Marcelo... Acho que tem, não tem? Tem sim. Marcelo, você pensa que... O que você acha sobre Schindler, que pegou a fortuna toda e utilizou para... Sobre quem? Desculpa. Schindler. Schindler. Que pegou a fortuna toda? E utilizou para... Da lista dos Schindler? Aquele do filme, né? Do filme, que foi salvando as pessoas do Holocausto.
assim, se aquilo que foi mostrado na biografia foi do um filme fato, né? foi um fato, ele terminou assim, pensando, esse relógio era mais uma pessoa, essa minha meia era mais outra pessoa, né? Ele se desfez de tudo. É o contraponto oposto do perdulário, né? Ele chegou num ponto que provavelmente, vou colocar aqui a minha hipótese, tá? Aquele sofrimento todo chegou num nível que ele deve ter vivenciado, assimilado e visto, como eu estava dando o exemplo lá do Zéfiro, que viu na condição de escravo a profundidade dos efeitos da opressão e da escravidão, né, e compreendendo com outra forma, que levou ele a esse nível de despojamento, né? Não sei se eu talvez até tenha tido algum tipo de expansão, entende? A ideia que me veio é mais ou menos isso, como se ele tivesse uma assimilação com aquilo, assim, puxa, tudo isso que eu tenho poderia salvar pessoas, né? E é o que as pessoas normalmente não fazem. Seria o lado extremo do contrário do que a gente vive socialmente, que é a pessoa ter, cada vez mais ter, para se sentir sendo algo que não é aquilo que representa o que ela é. Enquanto que ele viu os recursos que ele tinha, ele poderia fazer algo para ajudar outras pessoas. Inclusive um relógio poderia salvar uma criança, né? Seria o lado extremo. A gente está tentando discutir para ter pelo menos o equilíbrio disso. A pessoa saber ter, não confundir que o que ela tem não é ela, e que ela não é medido pelo que ela tem, e saber que o que ela tem um motivo, é um meio para executar alguma coisa maior. Marcelo, diga. Uma coisa do Schindler aí, é bom separar o que é derivado de culpa, o que é derivado espontaneamente, né? Uma coisa é a pessoa ajudar, até positivo, mas derivado de uma culpa de algo que ela sentia que ela poderia ter feito mais e não fez, e outra coisa é algo espontâneo que a pessoa percebe e já entende isso aí. Que aí entra o processo da autolucidez, né? Esse mecanismo da culpa é o que muitas vezes leva a pessoa para o fanatismo religioso, porque a pessoa ela sofreu na balatrosfera. E aí ela acha que aquele sofrimento ele é eterno, não é o que a religião coloca, né? Você vai para o purgatório, vai para o inferno, vai sofrer eternamente. Aí quando essa consciência chega aqui, ela quer viver nesse despojamento total, como se fosse uma forma de atenuar a não entrar naquele sofrimento de novo. Mas não é esse o mecanismo. O mecanismo é a pessoa ter cada vez mais autolucidez, mais autocompreensão, mais autocognição, maior nível de reflexão para ela ver o que ela tem que mudar nela. E aí, com essa mudança, ela começar a processar outros níveis de afinidades, outro patamar evolutivo. E aí acaba entrando num mecanismo paradoxal, que é o contrário. Ela entra numa lavagem cerebral que a mantém dentro do mesmo sistema que ela estava antes. Marcelo, a gente tem 3 minutos, se você quer falar alguma coisa específica. Se não, eu ia pedir para você dar uma varredura aqui na contrapontologia. Eu vou na contrapontologia. Que eu achei interessante esses itens. A gente começou a comentar um pouco, né? Mas assim, a ideia aqui era o quê? Mostrar que é possível, que existem exemplos, né? A Conscienciologia está procurando dar os seus exemplos de como que você pode utilizar cosmoeticamente os recursos, utilizar adequadamente os recursos, sabendo que tem uma finalidade evolutiva. Então, as cognópolis que estão crescendo, aí tem pessoas assistindo a tertúlia no mundo todo, existem cognópolis no Brasil, nós temos aqui em Foz, tem em Domingos Martins, tem no Rio de Janeiro, em Saquarema, nós temos fora do Brasil também, então nós temos lá a cognópolis da IAC, possivelmente outras cognópolis vão surgir, né? Futuramente uma cognópolis no continente africano, né? São perspectivas da CCCI. E tudo isso precisa de recurso, né? E são exemplos de que é possível você construir coisas cosmoéticas que vão ficar para a humanidade, vão ser locais de expansão da cognição, da lucidez, do autodiscernimento e que vão estar mostrando o uso adequado dos recursos. As próprias ICs são associações sem fins de lucros. Então, mas sem fins de lucro, então não tem dinheiro? Não, tem sim, elas vendem cursos, elas vendem livros, mas tudo é aplicado para o desenvolvimento da própria instituição em prol de assistir cada vez mais pessoas. O programa Amigos da Enciclopédia, que os amigos da enciclopédia acabam sustentando, ajudando com que todo esse cenário, tudo isso daqui seja possível de ocorrer. Então são grandes exemplos, né, que expressam essa ortometria. Nós agradecemos a apresentação sua, que é um assunto bem importante para todos nós aqui, né? Engana-se quem acha que aqui na Conscienciologia já está todo mundo bem resolvido com essa questão financeira, porque não está ainda. A gente está num processo ainda de maturescência, né? E parabenizamos você
pelo tema forte que é. Nós agradecemos a presença de todos vocês, tertulianos, agradecemos a participação dos teletertulianos, contamos com a participação tanto dos tertulianos quanto dos teletertulianos nas próximas tertúlias, para movimentarem aí o nosso debate, né, colocar mais força para o nosso debate, e passamos agora para os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 39 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 8 perguntas respondidas online. Hoje temos 2 recados: CAO, Campanha Editares 2013, e Melissa, Congresso de Autopesquisologia, IPC. Antes, os amigos da enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Nós aqui, em nome do programa Amigos da Enciclopédia, queremos então expressar a nossa gratidão, a generosidade aí de quase 500 associados do programa Amigo da Enciclopédia, que com sua contribuição financeira permite que tudo isso esteja acontecendo, que a maior obra aqui, que é a Enciclopédia da Conscienciologia, a produção da enciclopédia, a manutenção de um acervo assim riquíssimo do Holociclo e da Holoteca, e todas essas estruturas que nós temos aqui, como a transmissão das tertúlias também. Tudo isso é mantido com os recursos do programa Amigos. Então a gente convida, nós agradecemos quem é amigo e convidamos aí quem não é amigo, fazer sua adesão ou renovar a sua assinatura. É muito simples, é muito fácil, é só ligar na recepção do CAEC, todos os dias, inclusive hoje até às 18 horas, amanhã também, no telefone 45 3525 2652, ou também no site, e lá você faz sua renovação rapidamente com o cartão de crédito. Ou também no site do programa Amigos, www.enciclopediadaconselologia.org. Então nós reafirmamos aqui a nossa gratidão ao apoio de todos vocês. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los, em nome da Editares, para participar da nossa campanha Complete a sua Biblioteca da Conscienciologia. Lembrando, pessoal, que o nosso primeiro sorteio do 2 kits do pesquisador acontecerá no próximo domingo, dia 29. E, pessoal, quem está participando, quem já comprou seus livros e está com os cupons, por favor, cadastrem no nosso site www.editares.org/campanha 2013, até o dia 27, sexta-feira, para a gente poder se organizar para ver as pessoas que ganharão o kit. O sorteio acontecerá na tertúlia do dia 29. Muito obrigada. E lembre, pessoal, pense grande, o livro reurbaniza o mundo. Boa tarde a todos. Este ano o IPC completou em janeiro 25 anos. E em novembro, aqui em Foz do Iguaçu, acontecerá o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que é o evento que encerrará o ano comemorativo do Jubileu de Prata. E para a gente já entrar nesse holopensene do congresso e do evento, né, a gente organizou, dentro do IPC, uma palestra gratuita com o tema Autopesquisa e Interassistencialidade, e 10 centros educacionais no Brasil vão participar hoje, às 15 horas, desta palestra. Então, eu estou aqui para convidar vocês todos, tertulianos, teletertulianos, que procurem o IPC mais próximo de vocês para participar desta palestra. As cidades onde ocorrerá a palestra Autopesquisa e Interassistencialidade são Brasília, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Velho, Curitiba, Belo Horizonte, Campo Grande e Cuiabá. Entre no site www.iipc.org e consulte o endereço. Compareça à nossa palestra. Obrigada. O verbete da manhã é Crescendo Metapsíquica Autoparapercepciologia, especialidade Autopesquisologia, autor professor Luiz Espósito. Obrigada e boa tarde a todos.